Hoje é domingo, dia 14 de dezembro, muito bom dia pra você, mas só pra você que acredita que o Fluminense estará na final da Copa do Brasil. O primeiro capítulo, o primeiro confronto, não foi da forma como a gente esperava, mas hoje é a decisão. Hoje vale a vaga na final da Copa do Brasil. E o Fluminense não chegou até aqui por acaso. O Fluminense chegou até aqui por méritos. E muitas coisas contribuem ou reforçam a fé daqueles que acreditam na vaga, no título e no fim de ano perfeito para todos os tricolores. Vem comigo porque a gente vai começar esse pré-jogo, esse super pré-jogo muito especial com todas as informações de Fluminense e Vasco, todos os motivos para você acreditar que sairemos do Maracanã comemorando essa vaga na final. Às 8h30 da noite, a bola vai rolar e a história vai ser escrita. E tenho fé que vai ser uma história, mais um lindo capítulo para a gente comemorar e ficar a 2 passos de um grande título, de um título nacional. Vem comigo, bora de pré-jogo, Fluminense e Vasco, vai começar a brincadeira. Para sair hoje com uma vaga na final da Copa do Brasil, no tempo normal, o Fluminense vai ter que fazer ou vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória por 1 gol leva a decisão para os pênaltis, como a gente já sabe. Então, é claro que não vai ser fácil. E eu falei desde antes do primeiro jogo. Não podemos subestimar o adversário. Está num momento ruim. Terminou o Campeonato Brasileiro muito mal. Sequência de derrotas. Competição mata-mata, clássico, jogo eliminatório, tudo isso faz com que as forças se igualem. Eu cansei de falar isso antes do primeiro jogo. E o Fluminense, na primeira partida, não conseguiu sustentar no segundo tempo, pelo menos o que fez no primeiro. E cometeu erros, alguns erros, que levaram inclusive aos 2 gols do Vasco, que a gente não vinha cometendo, isso é fato. O Fluminense não vinha cometendo esses erros. Me fez lembrar agora até Fernando Diniz, né? Mas é verdade, o Fluminense vinha levando muitos poucos gols, principalmente jogando no Maracanã. Então tem uma série de coisas que levaram a essa derrota. E não acho que foi só falta de vontade ou que os jogadores não queriam, porque pense bem, gente, o campeão da Copa do Brasil vai levar ao todo aí mais de 70 milhões de reais. Os jogadores vão ganhar, se isso acontecer, uma premiação milionária. Então, é claro que eles estão motivados também pelo aspecto financeiro. Isso é evidente, é assim que funciona o futebol. Então, motivação com certeza não faltou, não foi essa a questão. O Fluminense fisicamente estava abaixo. A gente lembra, o Vasco tinha descansado no final de semana e o Fluminense jogou um jogo extremamente desgastante contra o Bahia, um calor forte aqui no Rio de Janeiro. Isso tem impacto, sim. É inegável que tem impacto. Foi só por isso? Não dá para dizer que foi só por isso. Mas também não tinha Canóbio em campo. Então, alguns fatores contribuíram para essa derrota. Hoje, eu imagino um jogo completamente diferente. Hoje, o Fluminense pode continuar escrevendo aquela história que vinha escrevendo no Campeonato Brasileiro. E é claro, vai ter que fazer tudo, vai ter que fazer o oposto do que fez no Maracanã, do que fez, aliás, nesses últimos 2 jogos contra o Vasco. Jogar com coragem, jogar com disposição, jogar com uma postura de Fluminense, com aquele sentimento que, na maioria das vezes, o Fluminense entra em campo para enfrentar o Flamengo. E às vezes, sabe lá Deus por quê, falta isso em outros clássicos. E contra o Vasco tem sido assim. Se esse time competir no seu nível máximo de intensidade, e estiver numa boa noite, tecnicamente falando, a gente tem grande chance, sim, de chegar nessa final. Porque o Fluminense não chegou até aqui por acaso, gente. A gente pode encarar também essa derrota como uma oportunidade. Ela aconteceu, talvez, entre aspas, no momento certo, para servir de alerta, para fazer com que essa equipe entre ainda mais com sangue nos olhos. Porque se você faz um bom jogo e, sei lá, empata ou até vence por 1 gol
e entra mais relaxado no segundo, toma uma pancada e aí não tem mais como reverter. Hoje a gente ainda tem a chance de consertar ou de fazer aquilo que não foi feito no Maracanã naquela quinta-feira. Do outro lado tem um time que tem bons jogadores, mas está longe de ser uma potência mundial. Não tem por que a gente ter negativismo neste momento, gente. Vamos lembrar das coisas boas que nos trouxeram até aqui. Vamos acreditar. Se depois as coisas não acontecerem, a gente vai ter tempo pra caramba pra falar do que deu errado, de quem falhou, de quem não falhou, do que podia ter sido feito e não foi feito. Mas vamos deixar isso para após as 10h30 da noite, se acontecer. Porque agora, eu acho que é papel de todos os tricolores acreditar, assim como o time. A gente não entra em campo, a gente não briga, não luta lá dentro de campo, mas fora dele, a gente certamente pode fazer a diferença. Para a galera que vai estar na arquibancada, para gente para quem vai estar de casa, a gente pode fazer a diferença. E levar o Fluminense como sempre foi, nos momentos bons e ruins, até a essa final de Copa do Brasil. Vamos à provável escalação do Flu, sempre com a parceria da KTO. Fui olhar hoje as odds lá e, cara, Fluminense muito favorito, ainda mais favorito do que no primeiro jogo, até porque é um mandante, né? E a KTO aponta esse favoritismo, odd 1,74 para o Fluminense vencer o Vasco, colocando na tela para vocês, 1,74. Vitória do Vasco pagando quase 5, quase odd 5. Tem esse oddão aqui também, que faz aqui uma combinada com uma vitória do Fluminense, 2 gols de diferença pelo menos, que é o que precisamos para passar para a final, e um gol de Kevin Serna, que fez gol no primeiro jogo, odd 5,25. Para quem deseja uma opção um pouco mais ousada, dá para também montar a sua própria aposta lá na KTO em cima do jogo do Fluminense, em cima da vitória, para comemorar essa vaga na final e ainda botar uma graninha no bolso. Seria o mundo perfeito. Então vai lá na KTO, a descrição tá aqui, o link tá aqui, perdão, na descrição do vídeo. Só você clicar, abrir a sua conta lá, se você não tem ainda. Ajuda demais a gente, muito mesmo. Muito obrigado, aliás, a todos que estiveram na KTO ao longo desse ano, que reforçaram a importância dessa parceria, que mostraram para eles que é realmente, que a galera do Fluminense chega junto lá na KTO. A gente teve um excelente feedback sobre isso, então é só agradecer. Você que não tem sua conta lá, clica aqui, abra lá sua conta, coisa simples, rápida e sempre com responsabilidade, né? Lembrando que, acima de tudo, é uma brincadeira, não é para você colocar nenhuma grana lá que vai te fazer falta se você perder. É sempre aquela grana que, no fim das contas, se der tudo errado, e hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo, não vai te fazer falta. Vamos a essa provável escalação, já colocando aí o campinho na tela, com a volta de Canóbio. Ainda bem, graças a Deus, mas nem todas as notícias são boas. O Fluminense perdeu Hércules, lesionado, uma lesão muscular na coxa esquerda, está fora do confronto. E também Soteldo, que já deixou o primeiro jogo contra o Vasco lesionado. Foi confirmado, realmente tem também uma questão muscular ali no quadril e está fora do jogo desta noite. Por isso, Nonato vai ser mantido, o que eu lamento. Eu acho que o Fluminense precisava muito do Hércules para o jogo de hoje. O Hércules acho que ele tem características que poderiam fazer a diferença no jogador que tem mais força, que chega na frente, que pode finalizar, que pode... O Fluminense hoje vai precisar de jogadores que tenham capacidade de chegar e pisar na área, vai precisar de muita força na frente. E acho que o Hércules poderia entregar uma dinâmica melhor nesse sentido. Mas, infelizmente, teremos que nos contentar aí com o Nonato. Não vejo como algo desesperador. Acho que um jogador que estiver num bom dia ele pode ajudar, mas lamento porque, para o que eu espero em relação à postura dos dois times para essa partida, eu acho que o Hércules vai acabar fazendo falta em algum momento. Enfim, o time titular do Fluminense deve ter Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Nonato e Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e Everaldo. Esse deve ser o time do Zubeldia. Eu sei das suas críticas, eu sei das suas reclamações, elas também são as minhas. Foi o que eu falei. Não adianta a gente ficar aqui gritando, dando murro e ponto de faca, achando que o Zubeldia vai fazer uma grande mudança no time agora. Esse time que ele vinha, apesar de todos os problemas e questões e dificuldades,
trazendo, pontuando e terminando na 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Também pela ausência de opções melhores no banco de reservas, dentro daquilo que ele imagina que é a melhor estrutura para o time, que é a formação com 3 atacantes. O Everaldo segue com atuações pífias, com ojeriza ao gol, o Everaldo segue. E eu já falei isso aqui dias e dias atrás. É assim que vamos até o fim. Então, como eu não espero nada, se vier alguma coisa, vai ser espetacular. Se vier alguma coisa, gol do Everaldo, assistência, algo do tipo, o Fluminense vai estar na final da Copa do Brasil. Não é possível. Não é possível. Mas vamos falar de uma coisa boa, a volta do Canóbio. O time vai ter muita força, muita intensidade, como de costume com ele. E ele vai poder fazer ali, ao lado do Samuel Xavier, a dobra, onde o Samuel sofreu tanto ali com o Andrés Gomes. Né? Ele vai fazer aquela dobra na marcação, ou o Nuno, quem cair por ali. Enfim, vai ser muito importante nesse sentido. É um desafogo também. A gente viu no primeiro jogo, o Serna fazia isso praticamente sozinho, e aí fica sem perna muito rápido. Acho que o Canóbio vai ser um desafogo muito importante também. E aí uma coisa fundamental. O Fluminense perdeu o jogo no segundo tempo, quando também perdeu o meio de campo. O meio de campo do Fluminense foi engolido para o meio de campo do Vasco. Isso não pode acontecer de novo. A gente vai precisar muito de Martinelli, de Hércules, de Nonato e Lúcio Acosta. O Lúcio precisa jogar. É um jogador que pode desequilibrar, é um jogador criativo, é o diferente com a bola. É um cara que pode trazer aquele passe decisivo e até gol. Que organiza, que vem de trás, que consegue achar o companheiro sempre numa melhor condição. Se a gente tiver o Lúcio Acosta inspirado, com o Martinelli jogando bem, eu vou nem colocar na conta do Nonato. A gente já vai ter dado um grande passo rumo a essa vitória. Porque os outros acabam sendo impactados muito pelo rendimento deles. Esses caras fazem o time jogar. E claro, com a ajuda do Canóbio, com a ajuda do Serna, é evidente. Mas o Fluminense não pode perder o meio de campo, como perdeu para o Vasco no primeiro jogo, no segundo tempo, ou, infelizmente, isso vai ser fatal. Construir o resultado com calma, com tranquilidade. Não adianta pensar nos 2 gols. É fazer um gol e ver como o jogo vai acontecer. Não acho que o Vasco vai mudar muita postura, não vai mudar a escalação. Acho que o Vasco vai, claro, não vai se arriscar em demasia, mas vai tentar se aproveitar dos espaços que o Fluminense vai dar e vai ceder em algum momento, porque tem que buscar o resultado e isso favorece a eles. Então vai ser um jogo, acima de tudo, de muita inteligência, de imposição, de intensidade, marcar lá em cima, tentar dificultar a saída de bola do Vasco. O Fluminense fez isso no primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos. Pressionar, deixar eles desconfortáveis e saindo no gol ainda no primeiro tempo, o jogo vira completamente, muda completamente de figura. Então vai exigir fisicamente muito, vai. Mas é um tudo ou nada. Pode ser o último jogo da temporada. Então tem que dar a vida até o fim em cada lance. A gente analisou os gols, as movimentações. O Fluminense vinha tendo um comportamento defensivo muito bom, levando poucos gols, destacamos isso. Não à toa terminou com bons números do Campeonato Brasileiro, mas nesse jogo cometeu realmente falhas que numa partida desse tamanho não pode cometer. Andrés Gomes teve muita liberdade para jogar, desequilibrou o jogo. Ele com o Ryan, tem que ter muita atenção com o Ryan o tempo inteiro, tem que ficar ligado o tempo inteiro, porque ele também em alguns momentos teve liberdade no jogo de ida. Nuno, Felipe Coutinho, enfim, são jogadores de mais qualidade. Jogadores de frente do Vasco são jogadores com mais qualidade e jogadores, se estiverem no bom dia, podem fazer a diferença. Então o Fluminense vai ter que ter uma atenção redobrada com esses atletas e muita atenção, coisa que faltou no primeiro confronto. O Vasco não deve ter mudanças, o time do Fernando Diniz deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Ryan. Deve ser esse o time do Vasco que vai enfrentar o Fluminense logo mais. E a gente vai chamar agora rapidinho Kevin Serna, que falou à Flu TV muito confiante nessa vaga na final. Sí, la verdad, el time está confiante, el time
sabe que tem time para revertir a situação. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas sabemos que temos grandes jogadores também para fazer a diferença. Então, preparamos, acho que muito bem, e agora estamos muito confiantes de poder fazer uma boa partida. Cara, eu acho que o time está muito motivado. Sabemos que temos que revertir a série. E está todo mundo acreditado. Terminado os primeiros 90 minutos, agora faltam os 90 minutos, agora nós como mandantes, assim que creo que nuestro time llega muy motivado y sé que los torcedores van a llegar también acreditando que para nosotros es muy importante eso. Cara, siempre acreditar hasta lo último, ser positivos y hacer nuestro trabajo, lo que venimos haciendo. Por ahí tuvimos unas desconcentraciones en el juego pasado, ya lo falamos, y ahora están mucho más concentrados de lo juego que pasó. Y nada, hacer nuestro juego que acreditamos muito em nossas características. Bom, para mim é muito claro que onde o Fluminense pode mais machucar o Vasco do Fernando Diniz é fazendo uma marcação alta, pressão na saída de bola, mas uma pressão bem encaixada, porque se recuperar a bola, e agora vai ter o Canóbio, hoje vai ter o Canóbio, que tem muito mais intensidade para fazer isso. Acho que se realmente for bem executada essa pressão, a gente tem grande chance de fazer um gol dessa forma. É claro que é um risco, há um risco a se correr, porque se essa pressão não encaixa, a gente sabe, 4, 5 passes com o time deles mais confiante, agora, depois dessa vitória no primeiro jogo, pode chegar ao gol. Mas é um risco que o Fluminense vai ter que correr, não tem muito o que fazer. O que não pode é baixar os blocos, dar o campo para o Vasco jogar, dar a bola para o Vasco jogar, sem conseguir reagir. Isso aconteceu no segundo tempo e foi fatal. É claro que não dá para você manter essa postura o jogo inteiro, um tempo inteiro. Mas se ela for bem feita, eu tenho muita esperança que a gente vai fazer um gol desse jeito. Vamos à provável escalação. A arbitragem para o jogo desta noite. Mais um árbitro muito experiente. Wilton Pereira Sampaio de Goiás apita o jogo, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Correia e pelo Bruno Rafael Pires. O VAR vai ser, infelizmente, Wagner Hilwey. Bom, assim como foi a lógica do Klaus, né? Os principais árbitros apitando os principais jogos. O Wilton Pereira, árbitro FIFA, árbitro de Copa do Mundo. A gente pode não gostar. Acho que, assim como o Klaus está fazendo um ano ok, pelo que eu vi de uma forma geral. Não me lembro de erros assim, bizarros envolvendo ou o Wilton Pereira Sampaio. Então é um cara que tem tamanho. É um cara que, mais uma vez, ele tem estofo para levar um jogo tão importante e deve ser muito quente, muito pegado entre dois rivais. Esse ano ele apitou 3 jogos do Fluminense apenas. O primeiro foi a vitória sobre o Bragantino, lá em abril, pelo Campeonato Brasileiro 2-1, depois empate com o Juventude no Jacone, 1-1, e empate com o Santos na Vila Belmiro, 0-0. Foram os 3 jogos apitados pelo Wilton. Não me lembro, não sei vocês, mas realmente, pensando aqui rápido, não me lembro de erros crassos cometidos pelo Wilton nessas partidas. Já apitou muitos jogos do Fluminense, 39 ao todo, com 18 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Né? Ao contrário do Klaus, ele tem um retrospecto aí mais favorável do que o contrário, sempre a título de curiosidade, evidentemente, porque isso não necessariamente quer dizer alguma coisa. Mas enfim, é isso. Um árbitro que dispensa apresentações, o principal, um dos principais árbitros do futebol brasileiro, que ele possa ter competência de fato para levar esse jogo da forma que tem que levar. Às 8h30 da noite a bola rola, com transmissão da Amazon Prime, do Premiere, do Sport TV, mas você acompanha a transmissão com a gente, deixa o áudio com a gente, Jornada KTO 1902, transmissão para você, torcedor tricolor, transmissão para você que não quer ouvir alguns torcedores do outro lado secando. Você sabe que com a gente é diferente. Você sabe que com a transmissão do Jornada você vive e sente realmente o clima do Maracanã ouvindo a torcida do Fluminense. A gente vai começar nosso pré-jogo 3 horas antes, às 5h30 da tarde, já ao vivo do Maraca, com toda a movimentação, saída do ônibus do Fluminense, do hotel, chegada no Maracanã, torcida do lado de fora, enfim, aquilo que você já está acostumado no nosso pré-jogo, ainda maior para essa grande semifinal.
Nos vemos mais tarde, se Deus quiser, com uma vitória e uma vaga na final da Copa do Brasil. Confiança, gente. Bora pra cima.